Havia um empresário bem observador dentro de uma igreja, que ele chegou à conclusão que ele não precisava mais ir aos cultos. E ele verbalizou isso para um pastor daquela igreja, dizendo assim: eu não vou mais no culto e eu tenho uma razão pela qual eu não preciso mais ficar aí frequentando a igreja. E o pastor daquela igreja perguntou para ele o porquê ele estava decidido a não ir mais à igreja. Ele falou: simplesmente pelo fato de que eu não me recordo das palavras nem das mensagens que os pastores pregam naquele altar. Eu estou lá, eu escuto a palavra, eu recebo a palavra, naquele momento é bom, é impactante, só que quando eu saio de lá, eu não consigo lembrar de nada. Então, se é para mim estar indo em um lugar onde eu não consigo recordar de nada que foi dito, eu não vejo aproveito nenhum estar em um lugar como este. O pastor olhou para ele e perguntou para ele: você se lembra o que você comeu semana passada? Ele disse: não. O pastor disse: mas o que você comeu semana passada foi o suficiente para te nutrir naquele dia, foi o suficiente para te manter de pé naquele dia, foi o suficiente para fortalecer o teu corpo naquele dia. O pastor fala para ele: assim também é a palavra. Por mais que você saia daqui hoje e não lembre mais de nada que foi ministrado aqui nesse altar, eu queria que você lembrasse de uma coisa: o que Deus vai colocar na mesa aqui hoje será o suficiente para te manter de pé hoje. É o seu pão de cada dia. Agora, observe aqui, o que nós acabamos de ler, é necessário entender a razão pela qual o Senhor Deus muitas das vezes nos machuca, nos quebra, nos arrebenta. Porque se não entendermos isso, vamos pensar que Deus é o nosso inimigo. Vamos achar que Deus é uma situação muito chata se via Deus. Porque o olhar de Deus para você vai ser sempre um olhar de que eu posso te melhorar, porque Ele é o teu fabricante. Ele sabe o teu potencial, Ele sabe quem é você. O olhar de Deus para você não é o olhar meu para você, que quando eu olho para você, eu me limito naquilo que eu vejo quem é você por fora, eu me limito naquilo que eu vejo quem é você, o que está diante dos meus olhos. Deus não. Como Ele te fez para um propósito, como Ele te fez para quê? Bota para quebrar. Como Ele te fez para quê? Todas as vezes que Ele olha para você, entende que você não está vivendo dentro daquele propósito que Ele te criou, dentro daquele propósito que Ele te formou, Ele vai sempre estar querendo o quê? Te aperfeiçoar. A questão de Jeremias com Deus era um embate que parecia que nunca ia ter fim. Olha para cá, Jeremias foi a última voz profética, eu repito, a última voz profética que Deus levantou para orientar um povo. Agora, você pensa comigo, Deus sabia que o povo não ia se arrepender, mas mesmo assim fez questão de levantar Jeremias para lhe orientar. Como é que Deus vai orientar uma pessoa que Ele sabe que não vai se arrepender? Ele levanta alguém. A mesma coisa, Faraó está perseguindo o povo de Israel. Deus não queria que ele parasse de perseguir, Deus queria que ele continuasse perseguindo. Então eu vou orar para quê? Para o meu inimigo parar de me perseguir? Sim, mas se a vontade de Deus é que ele me persiga, qual é o objetivo dessa oração? Então eu queria que você prestasse atenção, porque Deus sabia, olha para cá, Deus sabia que o povo não ia mudar de coração, mas mesmo assim levantou o profeta. Olha como Deus sabia, e Ele fala bem assim: Jeremias, presta atenção, porque eu estou te levantando para pregar para um povo duro, é um povo ruim, é um povo obstinado de coração. E por ele ser obstinado de coração, eu quero que você se prepare, porque não é um, não é dois, não é três, não é uma panelinha que vai se formar no meio da congregação. O país todo, a nação toda vai querer te destruir. As pessoas não vão gostar de você. Eu não estou te levantando para ser aquele profeta que o povo vai gostar de você. Você vai ser um profeta odiado. Você vai ser um profeta que as pessoas não vão com a tua cara. Só que tem um detalhe, Jeremias: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então,
Jeremias é o profeta que recebe a ordem de Deus para avisar o povo que eles vão para o cativeiro. E vou falar uma coisa aqui para os irmãos: ninguém aqui gosta de receber revelação de luta. A gente gosta de receber revelação de vitória. Falar para você que a luta está vindo, você fala: o sangue de Jesus tem poder. Sim ou não? Eu falo para os irmãos aqui que certa vez eu estava pregando em Petrópolis e teve uma senhora que ela foi muito taxativa comigo. Ela disse: pastor, eu não venho mais aqui na sua igreja. E eu perguntei para ela por quê. Ela falou: o senhor nunca revelou uma coisa boa da minha vida, é só coisa ruim. Eu perguntei para ela: está acontecendo alguma coisa boa? Ela falou: não. Eu falei: como é que tu quer que Deus revele coisa boa se só está acontecendo coisa ruim? Então Jeremias foi odiado porque Deus fazia ele contemplar o futuro. Deus fazia ele contemplar o amanhã. E o amanhã não era bom. Não era bom. E ele botava o terror. Era o profeta que botava o terror. E parecia que Jeremias era um pouco dramático, melancólico. Ele profetizava e ao mesmo tempo chorava, o que dava mais raiva do povo. E olha para cá. O tempo que o povo estava vivendo não condizia com o que Jeremias estava profetizando. Imagine só. Você é um empresário bem sucedido. Sua empresa está bombando. E você vem na igreja e o profeta fala para você: sua empresa vai quebrar. E você fala: não tem possibilidade. Olha quantos contratos eu estou aqui, a minha empresa está de vento e popa. Esse cara não tem Deus na vida, veio aqui e disse que minha empresa vai quebrar. Então o que Jeremias profetizava não condizia com a realidade do povo. Ele pregava um cativeiro, mas o povo estava vivendo o melhor período da vida deles. Era um período de paz. Que cativeiro? Olha só, eles tinham a tendência de pensar que quando Deus estava com eles, as coisas prosperavam. Sim, então eles estavam vendo as coisas prosperando e ele dizia: esse profeta é mentiroso, porque se Deus estivesse chateado conosco, o nosso gado não estaria procriando, a nossa terra não estaria dando fruto. Olha o que está acontecendo. A prova que Deus está com a gente é que tudo que nós estamos fazendo está dando certo. E eu vou pedir para você colocar a tua barba de molho, porque nem tudo que está dando certo está certo. Então Deus pegou a visão? Repete comigo então: nem tudo que está dando certo está certo. Entender isso aqui, irmão, é um sacrifício muito grande. Então Jeremias começa a profetizar e o povo não entende. Chegou um momento que Jeremias pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor não tira o povo do sofrimento? Por que razão o Senhor quer levar esse povo para o cativeiro? Olha para cá, irmão. Por que tem que ser a Babilônia? Por que o Senhor quer levar o povo para castigar o povo? Escute-me aqui, presta atenção. Existem pessoas, escuta, que enquanto estiver em uma vida boa, nunca vai ouvir a voz de Deus. Existem pessoas que para ouvir Deus ele tem que ser amassado, porta tem que fechar, médico tem que dizer: o senhor está desejando mal? Não, eu estou falando que em vez do dinheiro Deus prefere a tua alma, em vez da fama Deus prefere a tua alma. Existem pessoas que ele está em um posicionamento tão soberbo que Deus sabe. Olha para cá, pode mandar pregador, pode mandar profeta, pode mandar quem for, ele não vai ouvir. Por que não vai ouvir? E tem um monte por aí, tá? Que quando não tinha nada, estava aqui no altar chorando. Agora que Deus colocou alguma coisa na mão, quer questionar até pastor. Quando estava na prova, estava aqui no altar: ora por mim, pastor. Aí Deus dá a exaltação, o camarada já abre a asa e ele acha que ele pode ser maior do que uma autoridade espiritual que Deus colocou na vida dele. Sacode alguém que está ao teu lado e fala bem assim: Deus quebra. Não mata, mas quebra. Então, olha o que Deus agora vai fazer com Jeremias. Jeremias não está entendendo, como você também muitas das vezes não entende por que Deus, irmão, vamos parar para pensar. Olha para cá, vamos parar para pensar o que tem de pessoas que você está aqui no altar e continue orando. Não é pecado orar não. Você está orando pedindo a Deus misericórdia, mas você sabe o motivo de muitas pessoas que você está orando está na prova. Você sabe o motivo de muitas pessoas que hoje está em uma vida de derrota. O porquê está lá. A gente até finge não tocar no assunto para não ser inconveniente, mas a gente sabe que tem gente que está na prova. Por quê? Porque quando estava na bênção era arrogante, prepotente, humilhava, zombava. Deus fala: vou te colocar na prova para tu relembrar de onde tu saiu e de onde eu vou te colocar. Então sacode alguém que está do teu lado e fala bem assim: na prova ou na exaltação, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque só Ele é digno de honra, glória e todo louvor. Eu estou pregando para um povo que daqui a pouco a sua prova vai terminar e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Mas não se mete, irmão, atapado
cuidado de depois que a vitória chegar na tua mão, você deixar de fazer para Deus o que você fazia quando estava na luta. Se você orava na luta, dobra o teu joelho na vitória e dobra também a oração. A vitória chega e a gente começa a se conformar com a vitória e parece que não precisamos de Deus mais para nada. E se tem uma coisa que Deus tem ciúme, é da sua glória. Ele não tem problema em te dar, mas olha para cá, Ele não te dá para te estragar, Ele não te dá para você se perder. Então o que é que o povo está tendo agora? O povo se perdeu porque Deus deu tanto para eles que eles acham que não precisa de Deus. E Jeremias não está entendendo isso, como muitas pessoas não entendem. E não adianta você tentar explicar. Tem gente que não vai entender. Não vai entender porque ele acha que Deus só é amor. Deus só é amor. Deus só tem coisa boa. E Deus também puxa a corda. Você sabe o que ele falou? Vou colocar um anzol na tua boca. Quem coloca anzol na boca? É de peixe. Para quê? Para quê? Para ter o controle, para te puxar. Olha o que Deus vai dizer em sua palavra. Eu vou te atrair para o deserto. E lá tu vai ter que ouvir a minha voz, porque quando você não está no deserto, você tem a opção de ouvir a voz de Deus ou não. Dinheiro paga tudo, vida confortável paga tudo, a amizade abre porta para tudo qualquer lado, mas no deserto não. Ou você depende de Deus, ou não tem comida no dia seguinte. Ou você depende de Deus, ou você morre. Então sacode alguém que está ao teu lado e fala: Deus vai te tirar desse deserto, mas é para o nome dele ser glorificado. Toma para cá. Já que Jeremias, ele é o profeta que está profetizando, mas não está entendendo o porquê tem que ter tanto sofrimento. Olha para cá, é o que a gente pensa. Por que tem que ter tanto sofrimento? Por que tem que ter tanto sofrimento? Por que tem tanta gente morrer? Por que tem que tanta gente pagar? Por que tem tanta miséria no mundo? Porque uns prosperam e outros não prosperam. Porque uns estão em uma vida boa, outros estão em uma vida ruim. Deus olha para ele e fala bem assim: Jeremias, eu vou fazer você entender tudo. Eu não quero prejudicar ninguém. Desce na casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer entender o que está acontecendo. Quando a gente fala na igreja da casa do oleiro, tem um povo que espiritualiza tudo, e ele acha que quando a gente fala a casa do oleiro, ele já acha que a casa do oleiro é uma igreja onde tem um anjo. Não, casa do oleiro é casa do oleiro mesmo, era onde se fazia vaso de barro, e Deus mandou Jeremias ir lá. Agora pensa comigo, olha para cá, olha para cá. O que é que Deus quer falar com um homem na casa, um lugar simples, aonde tem um homem? O que é que Deus quer comigo lá? Irmão, dá um nó na tua cabeça. Por que Deus não fala comigo aqui? O que é que eu vou fazer na casa do oleiro? Talvez Deus te incomodou para vir aqui. Um ambiente que você, de repente, não sei, não está acostumado a vir. Um ambiente que talvez você nem se sente bem. Um ambiente que você não conhece ou está se adaptando agora. E você está aqui dizendo: mas o que eu vim fazer aqui? É tudo muito estranho. Você está acostumado com outro ambiente, com outro tipo de culto, com outro tipo de louvor, com outro tipo de palestra, com outro tipo de pregação. E de repente você cai aqui, bum, de paraquedas, e está aqui perdido, sem saber o que está acontecendo. Não entende o que está sendo falado, porque você não tem profundidade bíblica, você não conhece hermenêutica, você não conhece teologia, você não conhece paracletologia, você não conhece nada, e você está aqui meio aqui: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É Jeremias, quando ele chega na casa do oleiro, ele está perdido, porque ele não é oleiro, ele nunca tinha feito um vaso, ele não sabia porque ele estava ali. Mas lá na frente, ele vê um homem, tranquilamente, sem se preocupar que ele chegou. Esse homem está com a mão no vaso, na argila, no barro, amassando, fazendo um vaso. Ele está fazendo um vaso. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver um oleiro fazer um vaso. É uma coisa muito linda, porque ele pega do nada, repete essa palavra, e começa a fazer tudo, do nada. É argila, mistura com barro, começa a amassar, começa o quê? Começa o quê? E quando alguém vê Deus te amassando, está dizendo: esse aí vai perecer. Mas quando Deus começa a te amassar, Ele está preparando para te dar forma. Vou repetir: se tem alguém aqui sendo amassado por Deus, quando Deus começa a fazer o quê? Amassar. Ele não está te castigando, Ele está te preparando para te dar forma. O Senhor trouxe alguém aqui que está sendo amassado
pisado. E tem alguém dizendo assim: para ele acabou, para ele é o fim. Mas o céu está dizendo para você: eu estou te amassando, porque eu vou começar hoje um planejamento novo na tua vida, uma forma nova. Se você crê nesta palavra, por favor, levanta a tua mão, libera um glória para Deus. Eu vou deixar você adorar. Você tem um minuto. Você tem um minuto. Deus está te amassando. E quando Deus começa a nos amassar, quem não entende de mundo espiritual está dizendo: olá, é o fim dela. Quem não entende de mundo espiritual começa a dizer: agora eu quero ver cantar. Olha o que Deus está fazendo. Isso no mínimo é o pecado. Não é assim que a gente fala. E Deus às vezes está te amassando. Tu está passando por coisa que tu nunca passou. Tu está vivendo experiência que tu nunca viveu. Tu está ouvindo coisa que tu disse que nunca ia suportar ouvir. Tu está passando por coisa que tu falou que não aceitaria passar. E está aceitando tudo. E Deus dizendo: estou te amassando para te aperfeiçoar, para subir o teu nível, para melhorar. Abraça pelo menos duas pessoas que estão ao teu lado e fala: você vai ficar bom. Depois desse processo, você vai ficar bom. Ele mandará vai você. Ele manda decando de prominar. Ele manda de cando de proxia faio de réu. Senhor, aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele seja cheio da tua presença e do teu poder aqui agora. Emanava sialaio emaraua. Emanava sumiando cando de fa. Ela me nepominas. Você vai ressurgir entre os escombros, entre as cinzas, entre as humilhações e as perseguições, como um vaso aperfeiçoado pelo oleiro. Você vai ressurgir para glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Olhe para mim. O que é que Deus está usando para te amassar? Talvez uma crise financeira, talvez uma enfermidade, talvez uma porta que se fechou, que você precisava que ela estivesse aberta, talvez alguém que disse que estaria com você até o fim e saiu da tua vida. O que é que Deus está usando para te amassar? Eu não sei, mas eu vim aqui dizer para você: não fuja do processo, porque enquanto o oleiro está te amassando, ele está confiando que você tem ainda muita coisa boa para dar. Você ainda pode ser um exemplo. Olhe para mim. Então, enquanto o oleiro está amassando o vaso, Jeremias, que nunca tinha visto uma obra de arte como aquela, ele começa a ficar tão encantado e tão impactado. Olha para cá. Ele vai ao Sander. Ele é o Minai, o Samai, o Kemar. Que ele vai se aproximando. O oleiro vai amassando barro, fazendo vaso, e ele vai se aproximando porque está ficando bonito. Ele nunca tinha visto aquilo. E Deus só dizendo: vem, Jeremias, se aproxima mais, porque eu quero falar. Quando ele chega perto, a Bíblia vai dizer: olha para cá, que o vaso cai da mão do oleiro e quebra. Quando o vaso cai da mão do oleiro e quebra, olha para cá. Quando o vaso cai da mão do oleiro e quebra, cai da mão do oleiro e ele põe a mão na cabeça. Olha para o vaso, olha para o oleiro que teve tanto trabalho, dedicou tanto tempo, olha para cá, para deixar aquele vaso naquele ponto. Ele olha para o oleiro e vê que o oleiro se entregou para aquele vaso, se doou para aquele vaso ficar tão bonito, e parecia que era um trabalho em vão. Olha para aí, vaciar.
Só que o oleiro tem habilidades para refazer, para recompor. Coisas que você acha que vai demorar muitos anos, o oleiro já sabe onde tem que mexer para consertar o que estava errado. Deus não permitiu você quebrar simplesmente por quebrar. Ele permitiu você quebrar para moldar as áreas que precisavam ser moldadas, para fortalecer as áreas que estavam enfraquecidas, para fechar as brechas que estavam abertas. Deus permitiu você quebrar para escrever uma história que o nome dele seja glorificado em tua vida. Então quando o vaso quebra, quando o vaso cai e quebra, a concepção de Jeremias é uma, a concepção de Deus é outra. Olha que coisa intrigante. O ponto de vista de Jeremias é um, o ponto de vista do oleiro é outra. O ponto de vista de Jeremias é: caiu, quebrou, não tem jeito, vai jogar na lata do lixo. Porque é assim que a gente faz quando os vasos quebram. É assim que a gente faz quando nossos sonhos quebram. É assim que a gente faz quando a promessa de Deus em nossa vida muitas das vezes está indo, e Deus tem que desconstruir tudo. Porque Deus sempre será assim. Escuta, Deus não tem problema nenhum. Você pode ter 30 anos de crente. Se Ele quiser resetar tudo e começar de novo, Ele reseta. O quê? Se sair fora do eixo, se estiver fora daquilo que Ele preparou, programou, Deus não vai construir prédio torto. Ele prefere derrubar do que colocar a tua vida em risco. Ele prefere te desconstruir todo. Ah, mas e pastor? Não tem mais. Quem manda é o. Quem manda é o. Então tá bonito, tá bonito. Mas olha para cá. Cai da mão do oleiro e quebra. E quando cai da mão do oleiro e quebra, ponto de vista. Jeremias caiu, quebrou, não tem jeito. Ponto de vista do oleiro, se agachou e disse: eu vou fazer outro vaso melhor do que o do primeiro. Irmão, tem gente que não vai aceitar. Aprenda a lidar com os desafetos. Vou repetir: hemafóxia. Tem gente que não vai aceitar. Aprenda a lidar com os desafetos. Só que enquanto você estiver na mão do oleiro, você não está perdido. O oleiro vai pegar novamente o vaso, colocar na mão, amassar. E Jeremias está de boca aberta perguntando: o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia vai dizer que ele faz um vaso mais perfeito do que o outro. E quando ele termina agora esse segundo vaso, que está mais perfeito do que o outro, Deus chega, olha para cá, Deus permite Jeremias entrar dentro da casa do oleiro e não fala nada com ele. Deus permite ele ver o oleiro fazendo o vaso e não fala nada com ele. Deus permite ele ver o vaso quebrando e não fala nada com ele. Agora, quando o vaso é reconstruído e colocado na vitrine, Deus chega no ouvido dele e fala bem assim: você viu o que fez o oleiro? Você viu o que aconteceu com o vaso na mão do oleiro? Olha o que Deus está falando para Jeremias. O vaso quebrou, você viu que o vaso quebrou? E o que foi que o oleiro fez, Jeremias? Fez de novo. Não posso eu. Por que o oleiro pode pegar um vaso quebrado e fazer mais bonito do que o primeiro? Por que eu não posso levar vocês para a Babilônia e arrancar vocês de lá melhor do que vocês foram? Porque eu não posso tornar vocês pessoas melhores depois dessa aprovação? Porque eu não posso tornar vocês pessoas melhores depois desse sofrimento? Segure na mão de alguém que está ao teu lado e diga bem assim: esse sofrimento não veio para te matar, veio para te melhorar. Dá para levantar a tua mão direita para os céus? Porque a Bíblia fala que o homem de cervical dura será quebrado. Se você tiver com a cervical dura, Deus vai te quebrar. Mas se você entende que todo esse processo é Deus dizendo: eu vou tirar toda a vaidade, toda a arrogância, toda a soberba, e vou fazer de você alguém melhor na minha casa e na minha presença.
Pegue na mão pelo menos de 2 pessoas que estão ao teu lado. Diga: a tua casa não foi destruída, está sendo reformada. Teus filhos não estão sendo destruídos, está sendo reformado. Teu casamento não acabou, está sendo reformado. Tua história não terminou, teu ministério não foi destruído, está sendo reformado. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou refazendo as áreas que precisava ser melhorada na tua vida.